horas e 17 minutos, e agora a gente fala sobre o transporte coletivo aqui em Maringá. A gente está ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN, com o vereador Sidney Telles, do Avante, que foi relator da CPI do transporte coletivo em 2018, e tem falado que o modelo de gestão do transporte público em Maringá precisa ser revisto. Olá, vereador, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando aqui nesse momento para falar desse assunto, que é muito importante porque Maringá está parada nesse momento com a greve do transporte coletivo. Por que o modelo de gestão está ultrapassado, está defasado? Não sei exatamente qual o termo que o senhor falou sobre esse assunto hoje na tribuna, né? Por quê? Qual que é a avaliação do senhor? Olha, veja só, eu inclusive fiz questão de colocar na minha página da internet um ônibus de quase 50 anos atrás da TCCC, quando as ruas eram de barro, o ônibus era o mesmo, o sistema era o mesmo, a forma de pagamento da concessionária era a mesma, através de uma planilha que calcula o desgaste, combustível, os quilômetros rodados e o número de passageiros. Então, todo esse sistema ele tem sido questionado no mundo todo, porque transporte público é fundamental. Sem transporte público, a população, e principalmente aquela que tem a menor condição financeira, vai ficar desassistida. Nós vamos ter muitas motos e motonetas na cidade, causando mais risco de acidente. Então, é preciso investir, ninguém tem dúvida disso, mas é preciso mudar o sistema. E temos um contrato que, se ele for cumprido até o fim, nós temos mais 30 anos num modelo que já não tem a menor condição de atender a nossa cidade. E qual é o modelo ideal, então? Olha, esse é o ponto. Em todos os lugares que eu tive a oportunidade de pesquisar, e fiz isso durante o tempo da relatoria, na CPI, eu conversei com o responsável pela TCCC e ele falou assim, responsabilidade não é minha, o problema é da prefeitura, ela que implante e a gente vai cumprir. Mas não é bem assim não, ela vai cumprir dentro do que interessa para o contrato. Tanto é que naquele momento a gente tinha vários repasses de lucro retirado da empresa. Agora que o sistema está deficitário, esse dinheiro já não está mais lá na empresa, quem tem que pagar é o município. Essa fórmula de eu presto serviço com lucro e se der tudo errado, o problema é do poder público, não funciona em lugar nenhum do mundo. As pessoas têm que fazer programação de investimento. O que a TCCC investiu em duplicação? O que ela investiu em termos abrigos modernos que possam fazer as pessoas se sentirem motivadas a andar nele? O que ela investiu nisso? Investiu em um outro ônibus ecologicamente só e só isso. E a prefeitura também se acomodou. Ela não sentou para discutir e dizer assim, ó, esse modelo é ruim para Maringá. Maringá cresceu muito. Há lugares hoje que tem tarifa zero. Claro, o poder público banca essa tarifa zero, mas nós temos que pensar assim, qual é o modelo que funciona para nós? E a bilhetagem, quem que controla essa bilhetagem? Tem que ter um monte de fiscal, é claro que é online, mas aí você tem risco. A bilhetagem tem que ficar com quem é o gestor do sistema, que é a prefeitura. Então, tem que mudar tudo isso. Se a TCC é dona do contrato, ela tem que ter a humildade de procurar o poder público tem que ter a humildade de se reunir e mudar o contrato. Agora, eu quero quebrar o contrato da empresa para pôr outras, com o mesmo modelo. A empresa quer se manter lá e cobrar na justiça a diferença do prejuízo, no mesmo modelo. E o trabalhador tem que pegar um ônibus sem velocidade, sem chegar rápido no seu trabalho, e o trabalhador da empresa está em greve porque está insatisfeito. Veja que caos. É um caos mesmo. Agora, dá para mudar o contrato com o contrato em vigência, durante a vigência do contrato? Esse é o ponto. Tem dois caminhos. O caminho A é o município não aceita, considera que o contrato não está sendo cumprido e quebra o contrato e o juiz decide isso e vai brigar na justiça e a cidade, de repente, pode ter o transtorno de pagar
milhões de reais de indenização. Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é a empresa chegar e falar assim, vamos fazer uma mudança de contrato, já que ela é a ganhadora, e aí uma parte do sistema o município se apropria e executa com seus custos e obriga um cronograma de investimento. Como é que eu faço com que o transporte se torne economicamente viável? Quem vai ganhar com isso tem que investir nisso. É o que também a TCC não quer. Então, é possível, e é por isso que o nosso relatório pediu ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público que determinassem a obrigatoriedade de sentarem e resolverem. Ninguém fez nada, cada um ficou no seu canto. Hoje a TCC diz que está entrando com ações que somadas vão dar perto de 70 milhões de reais. O município vai recorrer, mas daqui 20 anos o povo de Maringá vai pagar quanto por isso? Então, precisa ser resolvido agora. Agora é a hora. Existe alguma outra cidade no Paraná que conseguiu fazer essa mudança de contrato, adotar um modelo mais moderno, digamos, então, de transporte coletivo? Olha, o que eu só imagino o seguinte, ninguém tem contrato tão longo que nem de Maringá. A mesma empresa, desde que a cidade foi fundada, atende a nossa cidade, desde que Maringá nasceu. Então, peraí, nosso contrato é o contrato de maior validade que eu já vi. Então, não tem outra cidade que tenha dado tantos anos, na minha opinião, não conheço tudo, para uma mesma empresa, em regras que já caducaram. Londrina fez nova licitação, e inclusive depois acabou sofrendo uma perda na justiça, mas fez de novo o mesmo modelo. Esse modelo precisa ser mudado, tem exemplos no mundo todo, vários lugares do Brasil estão tendo que pôr a mão no bolso para bancar o transporte no modelo existente. Isso não pode continuar assim. Só que São Paulo tem metrô, Rio de Janeiro tem metrô, Belo Horizonte tem metrô, Porto Alegre tem metrô. Então, eles têm um outro sistema, nós não temos. Só que daqui a pouco nós vamos precisar ter e estamos com um processo totalmente envelhecido. Bom, para a gente entender qual que é o sistema que a gente tem, em uma linha, assim, para a gente resumir o sistema, o nosso sistema, como é que é? O nosso sistema funciona assim. O município diz para a concessionária os lugares que ele tem que atender e a frequência. Ele diz que cumpre e põe instrumentos de fiscalização. Ele tem uma planilha de desgaste de combustível e de compra de novos ônibus, que vai entrar na planilha por quilômetro e quantidade de pessoas que andam no sistema. Ora, cada vez menos pessoas querem esse sistema, você tem menos gente andando, menos bilhete entrando, menos recurso entrando. Cada vez você precisa atingir maiores distâncias, você vai ter mais despesa. Esse sistema vai certamente acabar trazendo prejuízo para a empresa, porque falta gente, para o município, porque ele tem que bancar isso, e para o usuário, que não vai da onde ele está para onde ele tem que ir com velocidade rápida. O sistema hoje é assim, é esse. Me mande, se você aumentar o quilômetro, eu aumento a despesa. Se não aumentar o número de gente, tem que aumentar o valor do bilhete. Ruim para todo mundo. Uhum. Agora, o senhor pode explicar para a gente também, assim, dessa forma bem didática, um modelo que dá certo, um modelo mais moderno? Ora, todos os lugares tiveram, evidentemente, que passar por uma crise para chegar nisso. Muitos lugares tiveram que ter a quebra do sistema para as pessoas acordarem. O que a gente está pedindo é que isso não precise chegar nesse ponto. É muito simples, é chegar e dizer aonde nós temos que abrir corredores, quanto custa isso? Então, esses investimentos vão ser compartilhados. Quem arrecada e quem manda. Quer dizer, o município vai ter que pôr de recurso e vai obter esse recurso, porque para o transporte público você encontra isso através de diversos programas, inclusive internacionais, e a empresa vai ter que pôr dinheiro nesse investimento. E aí você vai criar algumas rotas rápidas, velozes e alguns serviços de apoio. Por exemplo, aqui em Maringá, se a pessoa tiver que andar 50 metros para poder ir no ponto de ônibus, ela reclama. Em Curitiba, você anda 300 metros a 400 metros. Em Medellín, você tem bicicleta de graça. Você faz esse trajeto. Com isso, todos os ônibus são rápidos e quem quiser aquele ônibus que vai
pedacinho por pedacinho, fica horas no trânsito. É uma escolha. Hoje você pode pagar um Uber de R$ 4 e poder fazer os grandes movimentos com ônibus mais rápidos em vias que você tem que criar. Para isso tem que ter investimento, mas tem que ser combinado dos dois lados. Uhum. Bom, outro detalhe que a gente sempre ouve nesses momentos de crise aí do transporte coletivo é o seguinte, né? A prefeitura sempre pede para a empresa uma planilha detalhada da situação financeira, todos os dados para a prefeitura entender como que é a gestão dos recursos dentro da empresa, né? Para saber se é verdade que ela está em crise, que ela está com déficit. A CPI chegou a ter contato com essa planilha, com esses dados bem explicados, assim? Não é uma planilha fácil, mas eu particularmente consigo entendê-la. É uma planilha de engenharia. O vereador Humberto Henrique, que fez a CPI anteriormente a essa CPI que nós criamos em 2018, ele já tinha verificado que, quando houve a mudança da planilha, se apropriou conceitos que criaram valores mais altos. Agora, a planilha ela existe em todo lugar. O uso dessa planilha é que caducou. Não tem mais como medir o transporte a partir disso. Veja, Luciano, no Covid, eu preciso que o ônibus esteja disponível porque nós não podíamos correr o risco de um desabastecimento, abatedouros e tudo mais. Eu não podia aglomerar as pessoas. Eu tinha que dizer o quê? Olha, gente, tem que carregar só o que cabe sentado. Aliás, isso já era muito. E tem que fazer com que isso não pare, porque quem precisa trabalhar não pode parar de trabalhar, porque vai faltar frango, vai faltar carne, vai faltar arroz, vai faltar os insumos básicos para poder fazer. Ora, da noite para o dia, a quilometragem continuou e o número de passageiros diminuiu. É disso que a TCC está reclamando. Ela está dizendo, tomei prejuízo. Mas o problema é o modelo. Esse modelo está ultrapassado. Se fosse outro modelo, a prefeitura poderia criar, inclusive, como já alguns municípios do interior paulista têm criado, rotas de tarifa zero, aonde ela é paga só por quilômetro pelo município. Agora, nessa planilha, rota de tarifa zero, teríamos que pagar esse valor absurdo para a TCCC. Aí é inviável. Imagine o seguinte, se antigamente eram 100 mil pessoas por dia, a 4,20, 4,50, faz a conta de quanto é que nós estamos falando de 150 milhões de reais por ano pago pelo contribuinte. E aí todo ano está igual, nunca sobra para investir? Alguma coisa está errada. Tá certo. Bom, e também tem mais um detalhe, né? A empresa diz que, como é uma concessão pública, ela tem direito a um ressarcimento, que é até o entendimento do Tribunal de Contas. A prefeitura já entende que não, que assim como empresas tiveram prejuízo durante a pandemia, a TCCC é uma empresa da iniciativa privada, também teve prejuízo, tem que arcar com esse prejuízo sozinha. Na verdade, a empresa fez um contrato maravilhoso. Eu queria esse contrato para mim. Eu sou empresário, o que eu mais queria era um contrato desse, onde eu nunca tenho prejuízo. Por exemplo, enquanto dava lucro, eu retirava o lucro e ia para outras empresas do grupo. Isso está nos autos da CPI. A hora que dá prejuízo, bom, agora você venha e me pague, porque você é o meu gestor. Contrato maravilhoso, mas é o contrato, ela não está de toda errada. Fizeram esse contrato com ela, digamos assim, porque quiseram, porque os vereadores da época aprovaram, porque o prefeito assim o quis, só que isso acabou. A prefeitura, ela reconhece que esse contrato está assim, mas que a empresa não cumpriu todos os pontos. Então, eles vão brigar na justiça por 20, 30 anos. O que eu quero não, eu não quero pagar milhões para uma empresa daqui a 30 anos e eu nem quero que o sistema acabe. Eu quero que sentem e mudem para que a gente tenha futuro. E quem pode fazer isso? O Poder Judiciário pode determinar ou que se rompa o contrato. E aí a prefeitura tem que fazer uma nova licitação, mas não desse jeito que ela fez essa, ou então sentem e mudem o contrato em comum acordo nas partes para o bem do munícipe de Maringá.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde, vereador. Obrigado. Nós conversamos com o vereador Sidney Telles, do Avante. Ele é vereador e foi relator da CPI do transporte coletivo em 2018, aqui em Maringá, e ele defende que a TCCC e a prefeitura sentem com muita humildade, né, ele usou essa palavra, e conversem sobre o atual contrato. Talvez seja o momento, né, o momento ideal para a mudança do contrato, porque o modelo de gestão está ultrapassado. Agora, 13h33.